A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o diácono Tiago Mendes e eu tô aqui com vocês mais uma vez para falar sobre a mensagem de Deus, para falar sobre o Evangelho, para falar sobre a Bíblia, principalmente. Eu sou alguém que tem estudado muito a palavra, seja por motivos acadêmicos e pelo principal motivo, que é obedecer o que tá nela, porque Deus ele nos instrui a meditar na palavra. E sempre que eu aprendo algo novo, eu fico com uma vontade muito grande de compartilhar. Porque quando você compartilha um aprendizado, você acaba aprendendo mais, porque você se esforça ainda mais para aprender, para não ensinar errado. E hoje eu quero compartilhar com vocês algo que mudou a minha mentalidade, a minha visão sobre as profecias, as promessas da Bíblia, as promessas que são feitas em momentos de oração, em cultos pentecostais e principalmente a esperar no espírito, a entender como funciona o mundo espiritual. Que é para falar exatamente sobre a palavra bênção. A palavra bênção no nosso cotidiano, no nosso mundo, transformada para o nosso entendimento, ela já virou algo muito rotineiro. É muito comum nós abençoarmos aquilo que nós vamos comer, nós abençoarmos a nossa viagem, nós abençoarmos tudo que nós podemos abençoar, nós tentamos abençoar e nós queremos que seja abençoado por Deus. E eu não tô aqui para dizer que isso tá errado, até porque as palavras evoluem. Eu tô aqui para falar o como essa palavra era usada no contexto bíblico, como nós podemos entender essa palavra dentro da Bíblia e o porquê que muita gente se frustra hoje querendo colocar aquelas histórias naquele contexto como se fosse o nosso entendimento da palavra hoje. A palavra bênção, ela aparece no Antigo Testamento, escrita em hebraico. Em hebraico, a palavra para bênção tem algumas variações. Se eu não me engano, são 5 variações. Só que 2 delas são muito próximas uma da outra. No hebraico, uma das palavras mais usadas para bênção é barak. Eu não sou muito bom com a pronúncia do hebraico, então eu vou estar escrevendo aqui, em algum lugar aí na tela, na hora da edição, que eu também não sou um excelente editor, que significa ajoelhar-se. Era o ato dos camelos se ajoelharem, e acabou virando uma palavra para se ajoelhar. Qualquer pessoa que se ajoelha está barak. Eu começo devagar e acabo me perdendo nas coisas. Então ela pode significar se ajoelhar, prostrar reverência, indicar adoração, o reconhecimento para alguma pessoa, seja de nobreza ou o próprio Deus. E esse é o significado cru da palavra. Uma outra palavra muito usada é baraká, que é parecido, né, mas é diferente a escrita. Eu vou estar colocando na tela também, porque talvez na minha entonação eu não consiga fazer essa diferença do que está escrito. E é usado mais como um presente, um favor que é concedido, agora sim, por uma figura como Deus, para alguém que não merece. Já é algo mais parecido com o que a gente conhece como bênção, que é um favor imerecido. Uma outra palavra também que é muito usada, que está entre as 3 mais usadas, é barakut, que eu também vou estar escrevendo aqui, né, deixando claro, que significa o estado de estar abençoado. É um estado onde você está na graça, onde você tem uma aliança com o seu Criador, uma aliança com Deus. E esses significados são os significados que a gente adota pra tudo. Esses são os significados que a gente meio que aceitou como verdade. Só que na maioria dos contextos, tanto na Bíblia quanto na vida real, o significado de abençoado, ou de bênção, né? Baruch, é conceder poder para que alguém alcance prosperidade, longevidade, fecundidade e possa obter sucessos e frutos. Agora, ok, vamos com calma. Eu tenho certeza que, por conta das nossas vivências e do nosso entendimento sobre o que é uma palavra, eu tenho uma definição muito grande. Fala sobre muitas coisas e você pode estar pensando, como assim? É uma palavra tão pequena e significa isso tudo? É porque o foco aqui tá no conceder. O resto são coisas boas. É conceder o poder a alguém alcançar, para alcançar. Prosperidade, longevidade, fecundidade, sucesso, bons frutos. Isso a gente consegue ver na Bíblia. Essa é a parte principal. Conceder poder a alguém para alcançar. Eu tive muita dificuldade em entender como funcionava as coisas de Deus, porque quando eu recebia uma profecia, uma promessa, eu queria que aquilo acontecesse como mágica. Eu não queria caminhar naquela direção. Deus falou que vai me dar,
então eu quero receber. Deus usou um profeta para profetizar sobre a minha vida que algo aconteceria, então eu simplesmente esperava acontecer. E às vezes você está numa situação como a minha. Você está esperando essa profecia se cumprir sem caminhar em direção a ela. E assim, quanto mais rápido nós caminhamos em direção a ela, mais rápido ela se realiza. Eu vou dar alguns exemplos bíblicos de histórias mais conhecidas, que provavelmente você vai conhecer, para que você consiga perceber que é dessa forma que acontece. Quando Deus ele dá um sonho para José do Egito, que os irmãos dele se prostrariam para ele, aquele sonho era uma bênção. Deus estava ali abençoando a vida de José, dizendo que ele governaria sobre os seus irmãos, sobre a sua casa. E os irmãos dele não aceitaram aquilo e todo mundo conhece, ele foi escravizado, depois ele foi vendido como escravo, e aí ele foi subindo, subindo, até virar governador do Egito. Só que, concorda comigo, que Deus, ele não pegou José do jeito que ele estava, carregou ele com as próprias mãos divinas, colocou no posto de governador e disse para todas as pessoas do mundo, agora ele é o governador do Egito, vocês têm que obedecê-lo. Ele foi capacitando José. Ele capacitou José a interpretar sonhos, ele capacitou José a gerir, né, gerenciar a casa de Potifar. E isso fez ele ir galgando até chegar no posto de governador. Claro que Deus abriu portas para que ele chegasse lá, mas Deus foi capacitando ele até chegar naquele ponto. O mesmo acontece com Davi. Davi ele foi ungido rei de Israel. Davi ele recebeu a bênção de rei. Davi seria um rei. Só que assim que ele foi ungido, o que aconteceu com Davi? Ele foi correndo para o palácio exercer o cargo dele de rei? É claro que não. Ele voltou para o pasto e continuou apacentando ovelhas. Quando Davi lutou contra o gigante, a bênção de Davi era ser rei ou ser matador de gigante? É evidente que a bênção dele foi para ser rei, mas quando ele mata o gigante, Deus estava capacitando ele para ser rei. Deus estava ali, naquele momento, dando-lhe coragem, dando-lhe unção de coragem, de frente, para que ele agisse. Unção daquele que faz. E através dessa ação de derrotar o gigante e de muitas outras, Davi foi se tornando apto a reinar. Então quando Deus ele nos promete algo, ele nos abençoa com algo, quando a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor vão nos perseguir, é porque Deus está nos capacitando para alcançar o lugar que Ele quer que nós cheguemos. E, honestamente falando, eu vou ser bem honesto aqui, vou abrir o meu coração com você. Eu fiquei triste quando eu tive esse entendimento. Por quê? Porque é muito mais cômodo você pensar que Deus ele vai te entregar e você não precisa fazer nada. Eu estava acomodado pensando dessa forma e eu estava olhando para mim e dizendo, Deus, quando é que vai chegar? E eu parado. Talvez a minha bênção, a sua bênção, esteja ali na esquina e a gente não tá caminhando em direção a ela. Então algo que era para acontecer em 40 dias, como seria a caminhada do deserto, acontece em 40 anos, como foi para aquele povo, por conta da murmuração e incredulidade. Não é que Deus precisa de nós para nos abençoar, é que Ele nos abençoa, nos capacitando para conseguir. E quando esse entendimento veio na minha mente, eu mudei a minha visão sobre tudo. Eu comecei a passar na minha mente como se fosse um filme, revendo todas as pregações, todas as profecias, todos os textos que eu li falando de bênçãos, tudo que estava na minha cabeça sobre bênção foi se adequando a esse modelo e eu fui percebendo o quanto que isso faz muito mais sentido, o quanto que isso é menos frustrante, o quanto que isso não anula a soberania de Deus, porque é Ele que está me capacitando, mas ao mesmo tempo não me faz ser um crente covarde, um crente morno que tá lá parado esperando a bênção cair na minha mão. Porque a bênção é o poder para alcançar este objetivo. Seja ele prosperidade, longevidade, fecundidade, sucesso e frutos do Espírito, até os frutos do Espírito. E, honestamente falando, essa era a mensagem que eu tinha para te passar hoje. Essa era a mensagem que eu tinha para ajudar no seu entendimento sobre a vida cristã. Se você quer ter um conhecimento maior sobre as passagens da Bíblia, se você quer estudar mesmo a palavra, porque a Bíblia nos instrui não a ler a Bíblia, né? Deus ele nos instrui a meditar no que está escrito, ou seja, estudar a palavra. Eu aconselho que você faça um investimento nisso. Aqui no canal tu pode assistir vídeos gratuitos, óbvio, eu tô começando agora, então não tem muitos, mas você pode deixar comentários com dúvidas que eu vou estar respondendo. Quando eu falo investir nisso,
Evidentemente, você vai pensar no investimento financeiro, que é uma boa. Você fazer um curso teológico excelente, você comprar comentários bíblicos para te ajudar a estudar a Bíblia, que é um livro complexo, é excelente. Inclusive, eu vou estar deixando na descrição desse vídeo algum link de algumas bíblias de estudo excelentes e comentários bíblicos que podem te ajudar nessa área. São muito bons. Se você tem essa condição financeira, faça esse investimento para o teu próprio entendimento, para que você possa aumentar aquilo que você entende da palavra. Mas se você não tem, não há problema, existe uma tonelada, um caminhão ou mais de um caminhão de conteúdo gratuito na internet para que você possa se aprofundar. Mas entenda, você precisa escolher muito bem aqueles que você terá como mentores, porque eles estão te dando de comer um pasto. O que eu quero dizer com isso? Eles estão dando alimento espiritual para a tua alma. Então você tem que tomar cuidado com o que você está ingerindo. É bom que você converse com o seu pastor, veja se ele veja se ele conhece a pessoa que está dando esse ensino, se é condizente com as diretrizes daquilo que você acredita, para que os seus valores não sejam confundidos. E depois que você tiver uma base bem sólida daquilo que você acredita, daquilo que Deus tem para você, aí você pode começar a beber de várias fontes e comer como se estivesse comendo um peixe. Come a carne e lança fora as espinhas. Mas enquanto você não tem entendimento para filtrar o que é espinha e o que é carne, consuma aquilo que está alinhado com o posicionamento teológico da tua igreja e principalmente da tua Bíblia. Eu quero agradecer por todos vocês que assistiram. Eu quero pedir para que você compartilhe com os seus amigos, com o teu grupo da igreja. Compartilhe com aquela pessoa que precisa ouvir isso, precisa receber essa injeção de ânimo. Porque Deus ele já te abençoou, ou seja, ele já está te capacitando para que você alcance o objetivo que ele tem na sua vida. Então começa a agir, começa a se movimentar em direção. Foi um despertar para a minha vida e eu quero que seja um despertar para a sua vida. Que a paz do Senhor Jesus te acompanhe por todos os seus dias. Eu te vejo num próximo vídeo.